E algumas formas, eu anotei aqui algumas buscas humanas que as pessoas usam para tentar escapar de problemas, de desenvolver métodos de tentar eliminar a aflição, todo método falho. O primeiro deles é o escapismo. O nome já diz, escapar, não enfrentar os problemas. Diz assim, se você quer ser feliz, basta se afastar dos problemas. Preencha o seu tempo com um monte de coisas, atividades, programas. Encha o seu tempo com um monte de coisas, porque você não vai ter tempo para pensar nos problemas e assim os problemas vão deixar você. Fácil, né? Escapa. Encha a sua vida de diversão, de programa, de festa, de tudo. Não dê tempo para você pensar na sua própria desgraça para quem ainda não creu. Ou na sua própria luta contra o pecado. Tenta inventar um monte de coisas. Isso não funciona. Outra filosofia que o povo usa chama otimismo. Quantos cristãos acreditam em otimismo? Pensa positivo, vão ser mais otimistas. Eu lembro que meu pai estava cada vez pior fisicamente, as pessoas, não, irmão, pensa que vai dar certo. Não, ele vai melhorar. Com base no quê? Ele estava cada vez melhor na alma dele com Deus, mas o corpo não. E eu lembro que as pessoas vinham dar esses conselhos, não, pensa, vai dar certo. E deu certo, do plano de Deus. O otimismo também acredita que toda a humanidade está evoluindo gradualmente e está cada vez mais num nível melhor e que os problemas vão ser superados. Isso é um engano, meus irmãos. Seja otimista. Ou pessimista também, que é pior, não é essa a questão. Martin Lloyd Jones disse que isso aconteceu já na Segunda Guerra Mundial. As pessoas sempre ficavam querendo ser otimistas, achando que Hitler, em última hora, iria agir com misericórdia. Não, vamos ser otimistas, vai dar certo, vamos ser otimistas. Coisa que o meu pensamento tem poder para mudar as coisas. A outra filosofia que as pessoas usam é o fatalismo. É uma falsa esperança. O que tiver que ser, será. Toda preocupação, todo cálculo do mundo não me afetará. O problema das pessoas é a sua persistência em pensar. Mas se simplesmente percebessem que fazer isso significa que vai aumentar o problema, deixa de pensar nas coisas e vai ser feliz. Vai acontecer mesmo, não se prepara para nada. Vai acontecer o fatalismo. Você não tem que pensar nem na sua condição emocional, espiritual, nada. Simplesmente vai vivendo. Existem alguns métodos psicológicos também, que as pessoas tentam levar você a uma prática de treinamento positivo, ativo em relação à sua mente, e você não enfrenta a situação, você apenas cria os artifícios mentais para tentar esconder isso dentro de você e não resolver. Eu consigo agora desenvolver um método que eu não enfrento isso, eu não trato isso, eu não penso nisso, eu não oro sobre isso, eu não vejo o plano de Deus, eu apenas escondei em algum canto aqui dentro de mim um truque psicológico. Outro é o estoicismo. O que é isso? É restringir aos máximos as suas emoções e sentimentos. Nada me afeta. É só você fingir que nada te afeta, que nada vai te afetar. É isso que eles ensinam. Aquelas pessoas que não choram, não riem, não fazem nada porque elas não querem ser afetadas. E acham que o fato disso vai eliminar o problema. Mas não é isso que Jesus está ensinando aqui. Claro que não é. Jesus não está ensinando assim, para vocês não terem um coração perturbado, vocês têm que aprender alguma técnica. Vocês têm que pensar aí entre vocês aí uma forma de vocês não ficarem perturbados, não ficarem com medo, não ficarem ansiosos. Não é isso que Jesus está falando, é óbvio. O que Jesus está falando, o que está em jogo aqui é pensar biblicamente a respeito dos fatos, compreender os fatos à luz da palavra de Deus e pedir fé para crer em Deus, crer em Jesus, que é o que nós vamos tratar. Jesus está ensinando a enfrentar os problemas à luz da palavra de Deus, a pensar biblicamente nas coisas. O Evangelho não está dizendo para nós esquecermos os problemas ou fingir que não existem. O Evangelho diz que nesse mundo nós teremos problemas e aflições. João 16, 33 e tantos outros textos falam. Jesus nunca tentou esconder isso de nós. Mas ele disse, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou com vocês.
O Evangelho não nos ilude dizendo que nós somos bons e que precisamos fazer algumas coisas que iremos resolver o nosso problema. O Evangelho diz que nós somos pecadores, incrédulos, que se não é a graça de Deus, a misericórdia de Deus, nós estamos eternamente perdidos. Isso é enfrentar o problema diante da palavra de Deus, não é fugir. E como que nós vamos viver, meus irmãos? Como Jesus está dizendo aqui no verso 1, não se turbe, ou seja, não perturbem o vosso coração. Mas como assim, Jesus? É muito fácil quando nós temos algum problema e você está com aquela angústia, você está sofrendo, alguém fala assim, não fica assim não. Beleza, não vou ficar então. A gente sabe que não é assim, mas não é isso que Jesus está falando. Ele não parou a frase no meio. Ele falou, gente, fica com o coração perturbado não. Vai se divertir, vai brincar, vai viajar. Jesus não está ensinando uma técnica aqui. Muitas vezes a gente recebe conselhos, ou às vezes a gente até dá conselhos assim, né? Tratando a dor do outro como se fosse fácil. Não fica assim não, irmão. Tá bom, eu quero ficar assim? Não quero, mas como que eu não vou ficar assim? Então, o que Jesus está ensinando não é técnica. Ele não está dizendo, se você for crente não vai acontecer nada de ruim com você. Você não vai ter problema nenhum. Não é isso que Jesus está falando aqui também. Ele não está dizendo que basta você declarar cristão que não vai ter problema. Basta você frequentar uma igreja que está tudo certo. É certo que essas palavras de Jesus foram dirigidas a todos eles em caráter geral, sendo Pedro apenas a pessoa com quem o Senhor estava discursando na sua última parte do capítulo anterior. John Gill que diz isso. Mas, voltando-se, por assim dizer, ele dirige a sua fala a todos eles. Havia muitas coisas que precisavam pesar muito sobre a mente dos discípulos, principalmente a perda da presença física de Cristo. Os discípulos estavam abatidos com a situação, estavam temerosos. E essa passagem, meus irmãos, nós passamos muito atropeladamente por ela. Ela é uma passagem tão rica que nos consola, que vai te consolar, que vai me consolar diante dos nossos medos, diante das nossas dores. E nós lemos isso aqui muito atropeladamente. Essa passagem é um consolo extremo e supremo de Jesus oferecido no momento iminente de sofrimento dele e também considerando a dor dos discípulos que não mais teriam ele. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, quando ele fala, não perturbe o coração de vocês, creiam em mim, ele está dizendo o seguinte, venham a mim, contem-me as suas dificuldades, falem-me a respeito da sua dificuldade em relação a Deus, em relação à oração, a dificuldade a respeito da sua vontade fraca, do seu fracasso. Relaciona comigo, creia em mim.